Meus amados, nesta oportunidade nós estamos na lição de número 9 da nossa revista deste último trimestre de 2021 e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos é concedida, que nos é conferida. Desta feita nós estaremos estudando a lição que traz como assunto Paulo e sua dedicação aos vocacionados, tendo como texto áureo Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E a verdade prática no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Em uma palavra introdutória, eu quero somente salientar que, observando o texto áureo e a verdade prática da nossa lição, devemos levar em conta aquilo que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, ele alerta aos liderados também sobre a vida dos líderes. Versículo de número 7, interessante que o 7 e o 17 falam sobre esse respeito, dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores ou das vossas lideranças, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E é importante observar estes dois princípios que o escritor da carta aos Hebreus nos dá, que é a fé dos quais imitai e também atentar para a maneira de viver. No versículo 17 diz: obedecei, que é o mesmo princípio de seguir a vossos pastores ou líderes, sujeitai-vos a ele, ou seja, obedeceis de forma singela, porque velam por vossa alma, ou seja, têm cuidado, como aqueles que hão de dar conta delas, ou prestarão conta no dia da apresentação de Cristo para buscar a igreja, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Este é um outro princípio também muito interessante de se observar quando se fala de liderança de igreja. O líder, ele não é obrigado, ele não é empregado, não. Ele serve a Cristo através do servir a igreja. Ele não é um servo da igreja, ele é um servo de Cristo que apacenta a igreja. E é interessante que é esta visão que o apóstolo Paulo apresenta para Timóteo e para Tito, e é justamente o que nós vamos estudar nesta lição. Tópico 1. Meus amados, neste primeiro tópico da lição, Éfeso, ponto de aprendizado dos vocacionados, no primeiro subtópico, ponto de partida. A cidade de Éfeso, ela é colocada em pauta. Cidade esta, que está no nosso texto áureo, capítulo 20, versículo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, onde a Bíblia diz que Paulo manda chamar as lideranças de Éfeso e lá os comissiona a velar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como diz a carta de Judas, e também para observarem os novos líderes que iria surgir no seio da igreja. É interessante que no versículo 28 ao 30, ele deixa uma observância a esta igreja. Qual observância? Ele diz: olha, eu não cessei de, num período de 3 anos, os ensinar toda a palavra de Deus, ou toda a revelação que recebi do Senhor. Eu não me calei de forma alguma. E ele deixa a observância dizendo assim: no meio de vocês vai se levantar homens que não pouparão o rebanho de Deus. É importante
observar a nossa lição quando se trata da dedicação aos vocacionados. E os textos que eu coloquei agora há pouco para os amados na palavra introdutória, de Hebreus capítulo 13, os versículos 7 e 17. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos levantando uma geração de líderes que não estão observando os dois princípios expostos no versículo de número 7 e não estão observando a precatória do escritor no versículo de número 17. Qual? O cuidado, o zelo que o líder deve ter pelos seus liderados de forma a prestar conta deles perante o Senhor. É interessante lembrar de Josué. Josué foi um grande soldado, um grande capitão, mas como líder ele não foi um grande líder. Ah, pastor, por que ele não foi um grande líder? Capítulo 24, versículo 15 do livro de Josué, ele coloca ao povo a escolha que ele deveria tomar diante do povo. Não, mas ele tomou uma escolha, sim, para ele e a família dele. Veja que Moisés sobe o monte, quando ele volta do monte, há um embaraço de idolatria no meio do povo, e ele então se põe de pé e diz: quem for comigo, passe para o meu lado e mate o seu irmão. E tal aconteceu. Josué não fez assim. Josué diz assim: olha, vocês seguem o Deus que vocês quiserem, agora eu e a minha casa, ou seja, a minha família, vamos seguir ao Senhor. Ele deu uma escolha ao povo. E muitos de nós líderes estamos também criando líderes, matando os dois princípios que foram expostos no versículo 7 do capítulo 13 da carta aos Hebreus. Nesta observância, nós vamos ver que Paulo não fez assim. Atos dos Apóstolos, o texto referido, capítulo 20, Paulo manda chamar a liderança de Éfeso e diz: olha, eu quero que vocês observem aquilo que eu tratei com vocês num período de 3 anos. Por quê? Porque mesmo eu insistindo com vocês num período de 3 anos, no meio de vocês ainda vai aparecer pessoas erradas. Veja que as 2 cartas de Paulo a Timóteo é um treinamento ministerial para a cidade de Éfeso. Veja que as 3 cartas de João é um treinamento ministerial, é um aconselhamento pastoral, é um exemplo apostólico para a cidade de Éfeso ou para a igreja de Éfeso. E qual é a primeira carta que Jesus manda escrever lá no livro do Apocalipse? Para quem é? É para a cidade de Éfeso. Acusada de quê? Perder o primeiro amor. Ou seja, aquilo que Paulo os instigou aqui no capítulo 20, para que eles se tornassem alertas, acontece no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Qual? Jesus os acusa de serem pregadores, insistidores da verdade, mas uma verdade sem amor. Uma verdade que não tinha cuidado das pessoas. Era simplesmente expressa. Era como uma espada de um gume só. Ela corta, ela sangra, mas ela não produz um efeito. No caso, um efeito educativo. Não. E na cidade de Éfeso, como observamos no capítulo de número 19 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo inicia um trabalho. Qual trabalho? Ele começa a conduzir irmãos que já haviam confessado Cristo como Salvador, mas não estavam instruídos. Ele começa então a instruí-los e fazer deles lideranças ou líderes para a igreja de Cristo, não só na cidade de Éfeso, mas a todas que iriam iniciar os seus trabalhos ou dar continuidade nos seus trabalhos a partir dali. No segundo subtópico, Paulo e o despertamento de novas vocações, eu quero trazer só a lembrança dos irmãos, a questão de Paulo colocar
suas prisões como motivo de indução de novos líderes. Ou seja, ele testemunha que muitos pregavam o evangelho por quererem se vangloriar. Outros pregavam o evangelho para desmerecer a prisão de Paulo. Mas outros, a partir da prisão de Paulo, tomaram a prisão como exemplo e pregavam o evangelho com mais avidez, com mais conhecimento, com mais propriedade, por causa da prisão de Paulo. Eles receberam a prisão de Paulo como algo motivacional para a pregação do evangelho. E o comentarista, é interessante ele observar exemplos de homens que pregaram o evangelho a partir dos ensinos de Paulo, como Timóteo, que foi considerado como seu filho, e inclusive foi seu filho na fé, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon. É interessante ver que na listagem que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, no capítulo 3 da primeira carta, e a Tito, também na sua carta a Tito, interessante uma observância na carta de Tito, é que Paulo diz assim, olha, para este fim eu te mandei para Creta, para que tu colocasses em boa ordem a obra, e que tu elegesses bispos ou presbíteros, dependendo da versão de Bíblia que você esteja utilizando, elegesse lideranças para a condução do trabalho. Para Timóteo ele diz assim, olha, aquilo que tu ouviste de mim, transmite para homens capazes, ou homens obedientes, ou homens verdadeiros. A mesma questão é exposta para Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 18, quando Moisés deveria escolher líderes para estar ao seu lado. Nós pregamos, nós ouvimos pregações, mensagens sobre o Espírito que estava sobre Moisés, mas veja só, Deus tira do Espírito que estava sobre Moisés, o Espírito que motivava Moisés, o Espírito que dava as intenções de Moisés, e colocou sobre aqueles 70 homens. Então, quando Paulo também se identifica com os vocacionados, ele tira daquilo que é dele e coloca naqueles homens. É por isso que ele chega para Timóteo e diz para Timóteo, aquilo que tu de mim ouviste, eu quero que você transmita para eles, sem acrescentar e sem faltar, no mesmo modelo, que é o que está escrito na carta aos Hebreus, quando diz, lembrai-vos dos vossos pastores, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aí eu deixo uma pergunta, e às vezes eu até me sinto assim meio acanhado, porque parece-me que eu sou assim um pouco brusco, meio grosseiro nas palavras, mas veja só, nós fazemos uma análise, nós como líderes, treinadores de liderança, ou nossos líderes que nos treinaram, com relação aos nossos líderes, estamos seguindo os mesmos passos dos nossos líderes? Estamos nós observando a sua maneira de viver? E quanto àqueles que nós estamos liderando, eles estão aprendendo na íntegra aquilo que nós estamos tentando repassar para eles? E o que nós estamos tentando repassar foi aquilo que nós recebemos também dos nossos pais na fé, ou pais no ministério, ou pais na liderança? Veja que quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta, ele diz assim, eu vos entreguei aquilo que eu recebi do Senhor. Então é importante nós vermos a qualidade dos discípulos que nós estamos formando, a qualidade dos líderes que nós estamos formando e a qualidade de líderes que nós nos tornamos. Porque talvez nós possamos ter iniciado uma história boa, mas como está sendo o final dessa história? Tudo isso deve ser avaliado, deve ser observado, tudo isso.
No terceiro subtópico da nossa lição, nós temos Paulo, um mestre inspirado. E eu volto novamente a observar com os irmãos a carta aos Hebreus no capítulo 13. Inspirando assim a pessoa de Paulo também. Porque Paulo, como eu já citei, as duas cartas dele a Timóteo e a carta dele a Tito, é um manual para a liderança. Nós não podemos ignorar o livro de Atos dos Apóstolos, a carta aos Hebreus e livros do Antigo Testamento, como no caso o livro de Êxodo, tratando sobre a liderança de Moisés. E os demais livros do Pentateuco também não podem ser ignorados. Mas veja só, nessa questão em que Paulo, sendo inspirado, inspirava os outros que estavam ao seu redor. É interessante observar a vida de Priscila e Áquila, dois missionários que foram impactados pelo apóstolo Paulo e que se tornaram líderes, de forma que quando Apolo se apresentou pregando um evangelho, vamos dizer assim, desconhecido, ainda que não fosse desconhecido. Digo desconhecido porque ele só conhecia o batismo de João e era ignorante com relação ao batismo no Espírito Santo. Eles, como líderes influenciados por Paulo, chamaram Apolo à parte e passaram para Apolo tudo aquilo que eles haviam ouvido e aprendido do apóstolo Paulo. De forma que Apolo agora aumentou a sua bagagem cultural e agora prega o evangelho de forma, vamos dizer assim, pentecostal. Por quê? Porque estava incluso o batismo com o Espírito Santo. É interessante observar essa questão. A carta a Filemon, quando Paulo escreve aquela carta falando sobre o seu irmão que ele havia ganho na prisão, no caso Onésimo, e ele pede a Filemon que receba Onésimo não mais como escravo, mas agora como irmão na fé. E Paulo tinha uma confiança tão grande em Filemon que ele diz, olha, se ele te dever alguma coisa, põe na minha conta. Paulo sabia que não via mais Filemon, mas a conta que ele estava tratando era uma conta espiritual. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, olha, eu quero que tu me tragas os livros. Era influência de liderança isso. São as influências que nós também passamos, os pontos positivos que nós também passamos. O relacionamento do líder com o liderado. João, quando escreve as suas cartas, veja como é que ele se refere a Gaio, veja como é que ele se refere aos demais irmãos ali. Eu quero que te vá bem o teu corpo físico, assim como bem está a tua alma. Para outro ele diz, olha, eu não preciso que alguém dê testemunho, porque a própria verdade está dando testemunho de ti, ou seja, o próprio Cristo está comungando comigo a teu respeito. É interessante o relacionamento do líder com o liderado, e é justamente esse relacionamento que nós precisamos ter com aqueles que estão sob a nossa liderança ou com aqueles que nós estamos sob a sua tutela. É este tipo de relacionamento. Tópico 2. Bom, o segundo tópico da nossa lição é o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, e eu quero, em curtas palavras, tratar sobre esses assuntos. O primeiro subtópico é a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. E como eu já falei para os irmãos, Paulo dá um alerta para os irmãos em Atos 20, do versículo 28 ao 30. Esse alerta era sobre falsos irmãos que se levantariam e iriam desviar o rebanho. E dentro destes falsos irmãos estavam esses dois grupos, os judaizantes e os gnósticos. Aqueles que queriam que os irmãos se circuncidassem, guardassem a lei, mesmo sendo eles gentios, se convertessem ao judaísmo, um judaísmo cristianizado. E havia aqueles que observavam os feitos de Cristo, mas de uma visão filosófica. Aderiam à filosofia em vez de um cristianismo sacro e sadio. Uns acreditavam que Cristo era 100% Deus, outros acreditavam que não, que ele era um homem
que sob a influência de Deus fez todas aquelas coisas, e outros ainda acreditavam que ele era somente Deus e não era homem, e assim sucessivamente. Várias correntes doutrinárias surgiram neste percurso. E Paulo alerta os irmãos e preparou tais irmãos, como por exemplo Timóteo. Ele chega a dizer para Timóteo não observar as fábulas judaicas, mas persistissem em pregar a palavra em tempo e em fora de tempo, porque se levantariam homens que não queriam aceitar a verdade e que teriam ouvidos doentes para ouvirem as suas próprias verdades através dos mestres que eles mesmos escolheriam. E se nós observarmos, esta lição se torna apropriada para a nossa época, porque nós estamos vivendo esta realidade. E infelizmente estamos sendo influenciados por ela. No nosso segundo subtópico, o compromisso de Paulo com o Senhor, Atos 20 e o versículo 19, no qual eu já citei com os irmãos aqui algumas vezes essa observância de Paulo para os líderes de Éfeso. Nesse, podemos dizer assim, ponderim, o apóstolo Paulo, e eu faço lembrar novamente o texto da carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo diz que entregava para a igreja aquilo que de Deus ele havia recebido, o que do Senhor ele havia recebido. E se não me foge da memória, na carta aos Coríntios, na primeira, ele faz 3 afirmações dessa forma. Eu estou dando a vocês aquilo que do Senhor eu recebi. Então Paulo tinha um compromisso com Deus com relação à mensagem. O compromisso também que a igreja possui diante do Senhor com relação à sua palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, ele diz: vocês me serão testemunhas. Ou seja, nós fomos ratificados, homologados, autorizados como testemunhas de Cristo, testemunhas das palavras de Cristo, pregando o evangelho de Cristo. Então nós não podemos também de forma alguma abrir mão ou obstruir esta verdade. Não. O apóstolo Paulo foi fiel nos seus princípios e a igreja de Cristo precisa ser, nestes últimos dias, fiéis ao princípio de Cristo. Não podemos estar calados diante de várias afirmações ou de várias teologias que estão surgindo por aí, inclusive algumas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Não. A igreja tem uma voz, a voz de Cristo, a voz do Evangelho, e este Evangelho precisa ser pregado. Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Se Paulo não se envergonhou, nós também não podemos nos envergonhar. Tópico 3. Meus amados, nosso terceiro ponto é Paulo apela aos líderes. O primeiro subtópico, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. E é interessante essa questão, esta visão, porque nós temos um hino na nossa harpa cristã, que a letra do hino diz mais ou menos assim: se lá para o deserto Jesus me quer mandar. Nós cantamos este hino, louvamos ao Senhor com este hino. Mas será que nós entendemos realmente a letra do hino? Muitas vezes, diante das afirmações de Deus ou das exigências que Deus coloca para nós com relação à sua obra, nós não somos desprendidos. Nós observamos a vida de Filipe, diácono. O homem ganhou toda a Samaria para Cristo. Depois que toda a Samaria conhece o Evangelho, frequenta a igreja de Deus, tendo Filipe como seu pastor, o Espírito Santo chega para Filipe, manda ele sair de lá e ir para o caminho no deserto da Banda do Sul, no qual não tinha um pé de cristão, era um caminho abandonado, deserto mesmo, abandonado, sem ninguém, sem nada, para ele ficar lá, sozinho, esperando o quê? De repente vem uma carruagem, um homem, Filipe se comunica com ele, o batiza e após o seu batismo, Deus
o retira de lá, faz ele sumir, desaparecer, já aparece em uma outra localidade, e aquele indivíduo, que aparentemente sem nenhum valor para Filipe, porque Filipe estava numa região de muitas pessoas e todas eram crentes, ele vai para a sua terra de origem e lá comunica do evangelho que ele havia recebido a partir de Filipe. Então, através do feito de Filipe, do desprendimento de Filipe, Deus salvou também uma nação. Deus fez com que o seu evangelho fosse pregado em uma nação. Nós, como cristãos, como crentes, como líderes, precisamos também ter esta visão ainda de desprendimento. Vejamos nossos antigos líderes, homens que desbravaram todo o Brasil, os sertões nordestinos, as regiões baixas da Amazônia, as regiões baixas do Sul, para pregar o Evangelho. Saíram, como diz no ditado popular, sem eira e nem beira. Só com a cara e com a coragem, mas pregavam o Evangelho. E Deus honrava a sua palavra na vida dos seus servos. Por quê? Porque tinham se desprendido de tudo. Aqueles 2 missionários suecos que vieram da América do Norte para pregar o Evangelho em Belém, América do Sul. Homens que não amaram a sua própria vida, mas amaram a vida que Cristo havia lhes dado. Iniciaram um trabalho e hoje estamos aqui, com mais de 100 anos, pregando o Evangelho, comunicando as verdades do Reino de Deus. Tudo isto por causa do desprendimento. Que nós também tenhamos este mesmo exemplo de desprendimento para a obra de Deus. Bom, nosso segundo subtópico, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Eu quero fazer 2 observações, as quais o apóstolo Paulo fez a Timóteo. A primeira observação é que Paulo diz assim: cuida de ti mesmo. Paulo estava coordenando Timóteo para que ele observasse a sua vida diária, sua vida devocional, sua vida com Deus, essa questão, sua vida espiritual, colocasse em ordem, andasse direitinho. Veja que Paulo escreve a Timóteo e diz assim: olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que tem um domínio sobre a palavra, ou seja, maneja bem a palavra da verdade. Tenha propriedade nesta palavra, observe ela. Além de tudo, Timóteo deveria observar a sua vida em si. Ele mais à frente, Paulo vai dizer assim: olha, não te envergonhe da tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. E então ele coloca as qualidades. Seja exemplo no trato, seja exemplo na fé, seja exemplo no amor, seja exemplo na verdade. Então, qualidades assim que o apóstolo Paulo e o nosso comentarista fala sobre o cuidado pessoal do obreiro. A segunda observância é da doutrina. Paulo diz: cuida de ti mesmo e da doutrina, ou seja, do ensino da palavra. Quando Paulo diz que ele deveria manejar bem a palavra da verdade, é porque ele tinha que ter um domínio sobre essa verdade, ele tinha que ter um conhecimento. Quando Paulo diz que não se envergonhava do evangelho, e ele coloca a qualidade do evangelho, porque o poder de Deus, é porque Paulo tinha conhecimento do evangelho. Quando Paulo escreve aos Coríntios e diz: olha, porque para os que perecem este evangelho aqui é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele tinha conhecimento, ele tinha domínio sobre o evangelho. Então nós temos que ter cuidado de nós mesmos, a nossa própria vida, mas também temos que ter cuidado em transmitir e como transmitir a verdade do evangelho, a doutrina do evangelho, o poder do evangelho, a glória do evangelho, para que aquele que nos ouve possa receber uma palavra sadia do evangelho. O nosso terceiro subtópico é sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Bom, eu não vou entrar em detalhes no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Eu vou simplesmente ler o texto de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando o apóstolo Paulo coloca a imagem desses lobos cruéis.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, e estes homens são os lobos cruéis que o apóstolo Paulo cita lá, porque ele está tratando de liderança aqui, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. São esses lobos cruéis que Paulo está citando aqui para Timóteo. Homens que iriam se levantar no seio da igreja naquela época e que infelizmente se levantaram no seio da igreja na nossa época e estão fazendo discípulos ainda mais cruéis do que eles. E nós precisamos nos colocar como porta-vozes da verdade que somos e apregoar a verdade, doa em ou a quem doer, quer ouça, quer deixes de ouvir, como Deus falou a Isaías. Por quê? Porque nos foi dado a ordem para pregar e nós precisamos pregar. Esses lobos cruéis hão de se revelar? Hão de se revelar, mas como disse João na sua primeira carta, eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Foi por isso que do nosso meio saiu, porque não eram dos nossos. Cristo também, numa certa feita, uma mulher grita para ele: bem-aventurado os seios que te amamentaram. Ele disse: não, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra que eu vos tenho falado. Então, que nós preguemos a verdade de Cristo, independentemente de sermos ouvidos ou não. Que esta verdade de Cristo seja a nossa verdade. Que nós possamos influenciar positivamente aqueles que são liderados por nós, observando o que foi escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, no versículo 17, não removendo os marcos antigos, mas observando-os com toda cautela e com todo cuidado, para que a verdade do Evangelho, na sua simplicidade, seja pregada e aceita pela comunidade. Conclusão. E concluindo, ou para concluir, eu quero simplesmente também deixar um texto da palavra de Deus também, que está descrita na segunda carta de Pedro. Melhor, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, texto que os irmãos conhecem bem. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Que o Senhor nosso Deus, de acordo com a sua infinita misericórdia e bondade, se digne de nos conceder a graça de sermos e permanecermos fiéis ao Senhor de forma que sejamos observados e pessoas decidam viver as suas vidas de acordo com a nossa vida. Que sejamos exemplo de bons líderes, de bons crentes, de bons pais, de bons irmãos, de bons maridos, de bons filhos na causa do Mestre. Que Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor para sempre.